Onas estava acostumado ao silêncio sombrio do cemitério. Diariamente, ele passava horas entre os túmulos, arrumando a terra, limpando as lápides, certificando-se de que aquele pequeno mundo de mortos permanecesse em ordem. O cemitério não recebia visitas frequentes, exceto em datas especiais. Raramente alguém aparecia. Para ele, esse era um lugar de paz, mas também de solidão. Talvez por isso, tivesse desenvolvido um apego silencioso por certos túmulos, especialmente por um que parecia diferente de todos. Era o túmulo de Helena. Jonas não sabia quase nada sobre a menina, apenas o que a lápide revelava: Helena, amada e eterna flor. No entanto, algo nele se intrigava com aquele local. As flores ali sempre estavam frescas, vivas e coloridas, como se a morte não tivesse poder algum sobre elas. Mesmo nos dias mais frios, ou sob o calor inclemente, as pétalas pareciam imortais, intactas, sempre renascendo em cores vibrantes. Jonas se perguntou várias vezes se algum visitante vinha ao cemitério em segredo. Ele se perguntava quem poderia dedicar tanto cuidado àquela sepultura esquecida pela cidade. Talvez fosse alguém do passado, alguém que carregava a dor de uma perda profunda. Mas mesmo assim, por que apenas o túmulo de Helena? Certa manhã, ao iniciar sua rotina, Jonas parou diante do túmulo, observando as flores mais de perto. Um perfume suave emanava delas, algo que não sentia em nenhum outro ponto do cemitério. Era um aroma doce, quase hipnótico. Ele estendeu a mão, tocando levemente as pétalas macias, tentando entender de onde vinham e por que nunca murchavam. Enquanto se afastava, uma sensação estranha o invadiu, como se alguém, invisível, o estivesse observando. Naquela noite, ao fechar o portão do cemitério, Jonas sentiu uma inquietação incomum. O perfume das flores no túmulo de Helena parecia ter ficado impregnado em suas roupas, e ele o sentia a cada passo que dava para longe do local. Tentou ignorar a sensação, convencendo-se de que era apenas o cansaço do dia. Porém, enquanto se afastava pelas ruas desertas da cidade, teve a impressão de ouvir um som leve, como uma risada de criança, distante e abafada, vinda de algum ponto do cemitério. Ele parou, olhou para trás, mas não viu ninguém. O vento passava entre as árvores, fazendo as folhas secas sussurrarem, e o silêncio parecia maior que o usual. Aquela risada, por mais tênue que fosse, permaneceu na memória dele durante toda a noite. Deitado em sua cama, Jonas tentou esquecer, mas o perfume persistia em sua mente, e o som da risada parecia ecoar cada vez que ele fechava os olhos. Em certo momento, quase podia jurar que uma sombra pequena e ágil se movia pelos corredores de sua casa, sumindo antes que ele pudesse realmente vê-la. Ele se sentou, olhou em volta e respirou fundo. Devo estar ficando louco, murmurou, tentando afastar o medo crescente. Porém, ao apagar a luz e voltar a deitar, percebeu que não conseguia afastar a sensação de que algo o esperava no cemitério, algo que ele não compreendia, mas que parecia querer sua atenção. No dia seguinte, Jonas voltou ao cemitério com uma sensação de estranha familiaridade. Era como se estivesse sendo atraído para o túmulo de Helena, onde as flores continuavam vibrantes e perfumadas, exatamente como no dia anterior. Sem conseguir explicar o impulso, ele recolheu uma pequena flor caída ao lado da lápide e a levou até o peito, sentindo o perfume ainda mais intenso. Com o tempo, começou a visitar o túmulo de Helena não apenas durante suas rotinas, mas também fora de horário, até mesmo à noite, quando o cemitério parecia mais sombrio e deserto. Cada visita reforçava uma sensação profunda de que ele estava ali para algo além do trabalho. Começou a levar pequenas flores e a depositá-las ao lado das já vivas, quase como uma oferta, como se quisesse honrar a memória de Helena. Cada vez que saía do túmulo, porém, sentia-se seguido, como se uma presença o observasse. Ao seu redor, o silêncio do cemitério parecia estar repleto de sussurros que não conseguia decifrar, mas que tornavam a atmosfera ainda mais inquietante. A cada visita, Jonas se perguntava quem era Helena e por que aquele lugar o afetava tanto. Ele não conseguia deixar de pensar que o túmulo guardava algo importante, algo que talvez ele precisasse entender. A paz das flores imortais contrastava com a inquietação que crescia em seu peito, uma urgência silenciosa o chamava para mais perto do mistério que parecia esconder. Determinando-se a entender o mistério que o envolvia, Jonas foi até a pequena biblioteca da cidade em busca de registros sobre Helena. Os arquivos do cemitério eram antigos e empoeirados, mas ele insistiu em vasculhá-los, convencido de que algo ali poderia esclarecer o motivo de sua ligação com a menina. Após horas de busca,
ele encontrou um registro de óbito datado de muitos anos atrás. Helena morreu ainda criança, vítima de uma doença devastadora que se espalhara pela cidade naquela época. Segundo os documentos, ela era filha única, e seus pais, devastados, mudaram-se da cidade logo após o enterro, abandonando o túmulo. Mas o registro ainda mencionava algo intrigante. Uma mulher, cujo nome ninguém lembrava, visitava o túmulo com frequência nos primeiros anos após a morte de Helena, mas ela também desapareceu misteriosamente. Ao ler esses detalhes, Jonas sentiu algo se agitar em sua memória. Imagens fragmentadas de sua própria infância começaram a emergir, lembranças de tardes de brincadeiras com uma menina de cabelos claros e sorriso suave. A memória, porém, era vaga demais para que ele tivesse certeza. Poderia mesmo ser Helena. Inquieto e confuso, ele retornou ao cemitério naquela noite, o registro de Helena ainda em mãos. O perfume familiar das flores estava mais forte do que nunca, envolvendo-o como um abraço do passado. Agora, o túmulo parecia menos estranho e mais próximo, como uma relíquia de algo que ele havia perdido há muito tempo e tentava lembrar. Jonas sentiu que precisava saber mais, mas também começou a questionar se realmente desejava descobrir a verdade. Afinal, se aquelas memórias vagas fossem mesmo sobre Helena, o que mais sua mente estaria escondendo? Naquela noite, após retornar da biblioteca, Jonas caiu em um sono inquieto. Seus sonhos eram povoados por imagens desconexas de Helena, seu sorriso infantil, suas mãos pequenas e a sensação de alegria que ele sentia ao seu lado. Mas o sonho logo se tornou um pesadelo. Ele via o cemitério, envolto em névoa, e Helena parada ao lado do túmulo, olhando com uma expressão de tristeza profunda. No sonho, Helena estendeu a mão, como se pedisse ajuda, enquanto sua voz ecoava em um sussurro que parecia distante e melancólico. Jonas, não me deixe, estou sozinha. Ele tentava correr até ela, mas parecia estar preso, incapaz de alcançá-la. Em suas mãos, Jonas segurava uma velha boneca de porcelana, com a qual Helena costumava brincar. A boneca parecia tão real, como se fosse uma peça viva do passado. Acordando ofegante, Jonas sentiu um calafrio correr por seu corpo. Mesmo desperto, o sentimento de perda e solidão não o abandonava. Durante o dia, a visão da boneca o perseguia. Ele podia vê-la de relance nos cantos de sua casa, como um lembrete doloroso de algo esquecido. O limite entre o sonho e a realidade começava a se desintegrar, e a voz de Helena ecoava em seus pensamentos, um chamado insistente que ele não conseguia ignorar. Agora, mais do que nunca, Jonas sentia que precisava fazer algo. O espírito de Helena parecia estar preso, esperando por ele. Naquela noite, enquanto uma tempestade começava a se formar sobre a cidade, Jonas decidiu que era hora de confrontar o mistério que o atormentava. Envolto por um sentimento de urgência, ele voltou ao cemitério, ignorando o vento cortante e a chuva que caía pesadamente. Seus passos o levaram diretamente ao túmulo de Helena, onde o perfume das flores parecia intensificado pela umidade, envolvendo-o completamente. Determinado, Jonas pegou uma pá e começou a cavar. Cada golpe contra a terra molhada era guiado por uma força invisível, como se algo além dele próprio o estivesse conduzindo. O som da chuva e o trovão tornavam o ambiente ainda mais assustador, mas ele não parou. Sua respiração estava pesada, e a terra se acumulava ao seu redor enquanto ele cavava, movido pela necessidade de revelar o que estivesse escondido ali. De repente, sentiu um arrepio intenso. Ao erguer os olhos, enxergou uma figura ao seu lado, uma criança de aparência etérea, com cabelos claros e olhos profundos. Era Helena, exatamente como ele a lembrava. Ela o observava em silêncio, com um olhar que transmitia tanto tristeza quanto gratidão. Finalmente, ao remover a última camada de terra, Jonas encontrou algo inesperado, um pequeno baú enferrujado. Ele o abriu com cuidado, e dentro estavam alguns objetos, uma boneca de porcelana desgastada, alguns brinquedos antigos e uma carta escrita em uma caligrafia infantil. Suas mãos tremiam enquanto ele pegava a carta e começava a lê-la. A mensagem, escrita pela própria Helena antes de sua morte, era um apelo simples e triste. Ela pedia para não ser esquecida. Helena falava de seu medo de estar sozinha e de como seu único amigo, Jonas, era alguém a quem ela nunca queria perder. No entanto, sua vida foi interrompida antes que ela pudesse dizer adeus. As memórias vieram como uma enxurrada. Jonas finalmente se lembrou de sua amizade com Helena e do quanto ela significara para ele na infância. Em meio ao som da chuva, ele entendeu que havia deixado a lembrança dela se apagar com o tempo, mas o espírito de Helena ainda permanecia ali,
esperando por seu reconhecimento e sua despedida. Ele olhou para Helena, que agora parecia esboçar um leve sorriso. Com a boneca em mãos, Jonas a segurou contra o peito. Em um sussurro emocionado, prometeu que jamais a esqueceria novamente. Com a carta nas mãos e a boneca de porcelana apertada contra o peito, Jonas sentiu uma sensação de paz começar a se instalar em seu coração. A presença de Helena ao seu lado parecia mais suave agora, como se ela soubesse que finalmente ele compreendia o peso de sua saudade, a tristeza de um adeus não dado. O perfume das flores, tão intenso e constante, parecia se dissipar lentamente, como se o espírito da menina estivesse finalmente se libertando. Jonas, com um sentimento de reverência, enterrou a carta e a boneca novamente no túmulo de Helena, cuidando para que a terra cobrisse tudo com delicadeza. Ele sabia que aquele era o último passo, o último gesto que ele precisava fazer para honrar a amizade que, por tanto tempo, havia sido esquecida. "Eu vou cuidar de você agora", murmurou, sentindo que, de alguma forma, Helena o ouviu. Não havia mais lágrimas, nem pesar. Apenas a sensação de uma memória reencontrada, algo que precisava ser preservado, mas também deixado para trás. Quando Jonas se afastou do túmulo, o vento amainou, e a chuva deu uma trégua, deixando o cemitério imerso em uma quietude serena. Ele olhou para o céu, agora limpo de nuvens, e viu as estrelas começando a brilhar. Uma paz que ele não sentia há anos invadiu seu peito, e ele soube que, de alguma maneira, tinha cumprido a promessa que fizera àquela menina perdida no tempo. Enquanto se afastava, uma última brisa suave passou por ele, trazendo consigo o perfume das flores frescas, mas agora, estranhamente, mais leve, como se a ligação entre ele e Helena tivesse sido finalmente resolvida. Ela já não o chamava mais. Ela já estava em paz. Passaram-se semanas desde aquela noite no cemitério. Jonas voltou à sua rotina diária, mas algo em sua vida havia mudado irrevogavelmente. O peso da solidão que o acompanhará por tanto tempo parecia ter desaparecido, substituído por uma paz interior que ele não conseguia compreender completamente. Às vezes, ele sentia uma leve presença ao seu redor, como se Helena ainda estivesse por perto de alguma forma, mas a estranha sensação de inquietude havia desaparecido. O perfume das flores no túmulo de Helena já não o perseguia mais, mas de vez em quando o vento batia de um jeito específico, ele ainda conseguia sentir aquele leve toque floral no ar. Ele nunca mais retornou ao cemitério, mas sempre que passava perto, um sorriso involuntário surgia em seus lábios. Algo dentro dele havia sido restaurado. Uma tarde, ao arrumar sua casa, Jonas encontrou algo curioso em uma gaveta, a boneca de porcelana que ele havia colocado ao lado da lápide. Ela estava ali, intacta, como se nunca tivesse sido enterrada. Ele a olhou por um longo momento, e um arrepio percorreu sua espinha. Não havia explicação lógica para o objeto ter retornado, mas, ao invés de medo, ele sentiu uma inexplicável sensação de reconciliação. Jonas sabia que, embora Helena tivesse encontrado sua paz, algo dela ainda estava com ele. Algo que nunca mais seria apagado. Ele sorriu suavemente, guardando a boneca em um lugar especial, como um lembrete do que ele tinha perdido e finalmente recuperado. Com o passar do tempo, a cidade continuou a seguir seu curso, e o cemitério, embora pouco visitado, permanecia ali, como um espaço silencioso de lembranças e esquecimentos. Jonas, que uma vez foi o único morador constante entre os túmulos, agora se sentia mais leve. Seu vínculo com o lugar não havia sido quebrado, mas transformado. Ele não era mais o simples coveiro que zelava pelas sepulturas, mas alguém que compreendia, profundamente, o significado dos laços invisíveis que nos conectam aos mortos. A cada visita ao cemitério, não era mais o peso do trabalho que o trazia ali, mas o desejo de manter viva a memória de Helena. Ele passou a cuidar daquele túmulo com mais carinho, plantando novas flores ao redor, sempre as mesmas flores que ele se lembrava de ver em sua infância, e as que, agora, para ele, simbolizavam a paz que ele finalmente havia encontrado. Os moradores da cidade começaram a notar as mudanças no cemitério. As flores, antes murchas e negligenciadas, floresciam de forma vibrante e inesperada. Alguns comentaram, em tom de lenda, que o espírito de Helena, agora em paz, havia deixado um legado no local, uma espécie de bênção que tocava a todos que se aproximavam. Jonas, ao ver as flores crescerem com tanta vitalidade, sentiu que sua missão estava completa. Ele havia sido, de alguma forma, a chave para liberar o espírito de Helena, e, ao fazer isso, também havia libertado a si mesmo das correntes da solidão e do esquecimento.
O cemitério, agora, era mais do que um local de descanso eterno. Era um espaço de cura, memória e transformação. E Jonas sabia que, por mais que o tempo passasse, o legado de Helena, e o seu, jamais seria esquecido. Anos se passaram, e o cemitério se tornou uma espécie de refúgio para Jonas. O trabalho como coveiro agora era mais do que uma ocupação. Era um chamado que ele aceitava com uma serenidade que poucos compreendiam. Ele cuidava de cada túmulo, mas sempre havia um espaço especial para o de Helena, onde as flores ainda cresciam com uma beleza incomum, desafiando o tempo e a lógica. Uma tarde, enquanto caminhava entre os túmulos, Jonas sentiu uma familiaridade estranha no ar. Ele parou diante do túmulo de Helena, e ali, no silêncio do cemitério, uma presença delicada parecia envolvê-lo. Era uma sensação de conforto, como se ela estivesse, de alguma maneira, ainda ali. Ele tocou a lápide, o frio da pedra sentindo-se reconfortante, e, por um momento, se permitiu fechar os olhos e recordar o que viverá. O vento que passou naquele instante trouxe consigo um leve toque de perfume floral, e por um segundo, ele ouviu uma risada suave, uma lembrança distante, mas clara o suficiente para causar um sorriso em seu rosto. Ele sabia que Helena estava em paz, mas o sentimento de conexão entre eles ainda permanecia, como um fio invisível que nunca se rompia completamente. Jonas olhou para o horizonte, para o sol que começava a se pôr, tingindo o céu de cores quentes. Ele sabia que sua jornada no cemitério chegará ao fim. O legado de Helena viveria ali, entre as flores e os ventos, e Jonas, com o último olhar para o túmulo, seguiu em paz, sentindo-se finalmente completo. E assim, o ciclo de lembranças e cura se fechou, mas, no coração de Jonas, a memória de Helena nunca seria apagada. Ela viveria para sempre nas flores que nunca morriam. Décadas se passaram, e o cemitério continuou em seu silêncio imperturbável. Agora, menos conhecido, ele era raramente visitado por aqueles que ainda restavam da cidade. As flores ao redor do túmulo de Helena, no entanto, floresciam com uma vitalidade que desafiava o passar dos anos. E, com elas, a lenda do cemitério começou a ser contada de geração em geração, como uma história de amor, perda e redenção. Em uma tarde chuvosa, um jovem curioso caminhou entre os túmulos, ouvindo os sussurros dos mais velhos, até chegar ao local onde Jonas passará tanto de sua vida. Ao ver as flores ao redor da lápide de Helena, sentiu uma inexplicável sensação de paz. Ele se aproximou, tocou a pedra fria e, naquele momento, sentiu o perfume suave das flores que preenchiam o ar. A lenda dizia que o espírito de Helena ainda vigiava o local, protegendo aqueles que, como ela, eram esquecidos. O jovem, com o coração pesado pela solidão que ele mesmo sentia, sentou-se ali por alguns minutos, absorvendo o silêncio. E enquanto o vento soprava suave, as flores ao redor do túmulo continuaram a florescer, desafiando o tempo, sempre vivas, sempre em memória daqueles que, em algum lugar, ainda permaneciam em paz.
O cemitério se estendia como uma mancha escura sob o céu nublado, iluminado apenas pela fraca luz de um poste de ferro que tremeluzia ao longe. O coveiro, envolto em sua velha capa, olhava para a terra recém-revolvida à sua frente, onde repousava uma mulher idosa, sem família conhecida, sem ninguém que pudesse pranteá-la. Ele suspirou, fitando o solo ainda úmido que, em breve, voltaria a ser um com o resto daquele solo esquecido. Foi quando ele o viu. Ao longe, próximo a uma lápide mais antiga, estava um homem alto, vestindo um pesado sobretudo e um chapéu preto que cobria o rosto. A figura estava imóvel, quase fundida à escuridão, mas o coveiro sentia claramente que ele observava o enterro. Algo naquela presença lhe causou um arrepio, um toque frio subindo-lhe pela espinha, como se uma corrente de ar gelado tivesse atravessado o cemitério. Desviou o olhar por um momento, ajeitando a pá ao lado da cova, mas, quando olhou novamente, o homem havia desaparecido, sumido tão silenciosamente quanto surgira. Estranhamente inquieto, ele varreu o olhar pelo campo de túmulos, mas não havia sinal do estranho de chapéu preto. Respirando fundo, tentou ignorar o desconforto, atribuindo-o ao cansaço de mais um longo dia de trabalho. Não seria a primeira vez que seus olhos cansados lhe pregariam peças, fazendo ver o que não estava lá. Contudo, uma parte de sua mente continuava a insistir que o que vira era real, que aquela presença, ou o que quer que fosse, não pertencia apenas a uma ilusão ou à sua imaginação desgastada. Guardou suas ferramentas e lançou um último olhar para o cemitério, que agora parecia mais sombrio, mais pesado. Sentia-se observado, como se ainda houvesse olhos o seguindo na escuridão, mas decidiu ignorar a sensação. Sem querer prolongar mais aquela noite, seguiu caminho até o pequeno barracão onde guardava suas coisas, deixando para trás o campo silencioso e os túmulos solitários. Nos dias que se seguiram, a rotina do coveiro manteve-se a mesma, pontuada apenas pelo som da pá contra a terra e o ocasional murmúrio do vento entre as lápides. Mas ele não conseguia afastar a sensação inquietante que aquela figura de chapéu preto lhe causará. De tempos em tempos, enquanto trabalhava ou caminhava pelo cemitério, tinha a impressão de vê-lo novamente, sempre parado à distância, observando em silêncio. Começou a perceber que a figura aparecia especialmente em momentos de enterros solitários, nos quais os mortos não tinham familiares para se despedir. Não havia coincidência nisso. O homem de chapéu preto surgia somente quando o luto era vazio e o cemitério era o único testemunho. A presença já não lhe causava apenas medo, mas também uma espécie de angústia silenciosa, como se algo estivesse profundamente errado. Em um desses dias, durante o enterro de um velho homem sem parentes conhecidos, ele o viu outra vez, exatamente na mesma posição distante. O coveiro apertou o cabo da pá, tentando controlar o desconforto crescente. Sentiu uma urgência inexplicável de ir até lá, confrontar aquele estranho e exigir saber o motivo de sua presença. Mas, quando deu o primeiro passo, uma névoa súbita pareceu envolvê-lo, e o homem de chapéu preto desapareceu como antes, deixando apenas o vazio. Ao retornar ao seu trabalho, o coveiro passou o restante do dia em um estado de alerta, os olhos varrendo cada sombra e lápide ao redor. A cada movimento do vento ou galho caído, ele se sentia observado, perseguido por algo invisível e intocável, algo que parecia estar ali apenas para ele. O desconforto tornará-se uma constante, uma presença muda que o acompanhava até sua cabana no fim de cada jornada. As noites tornaram-se longas, e o sono, um lugar repleto de imagens inquietantes, onde aquela figura surgia, silenciosa e implacável, dentro de suas lembranças. No dia seguinte, o coveiro acordou com uma sensação pesada, como se algo o puxasse de volta ao cemitério, um chamado que ele não sabia explicar. Quando chegou ao trabalho, notou que o lugar parecia mais silencioso do que o normal, como se até os pássaros tivessem evitado aquele canto do mundo. Após enterrar outro desafortunado sem parentes, o coveiro começou a recolher as ferramentas quando notou um pedaço de papel dobrado sobre uma lápide próxima. Curioso, aproximou-se e pegou a folha, percebendo que era uma carta amarelada, escrita com uma caligrafia inclinada e antiquada. Ela estava assinada apenas como Guardião. A carta continha palavras pesadas, quase uma confissão. Falava de arrependimento, de uma tristeza profunda e de um pedido de perdão. As frases, embora vagas, pareciam cheias de significado, como se fossem destinadas a ele. Era quase como se o autor soubesse exatamente o que o coveiro vinha sentindo desde a aparição daquele estranho de chapéu preto. Ele dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso, tentando afastar o arrepio que lhe subiu pela espinha.
Quem seria o guardião mencionado na carta? Teria algo a ver com o homem de chapéu preto que continuava a assombrá-lo com sua presença silenciosa. Naquela noite, o coveiro não conseguiu dormir. Ficava relendo as palavras da carta sob a luz fraca de sua lanterna, como se buscasse respostas escondidas entre as linhas. Uma sensação crescente de inquietação o envolvia, como se ele tivesse cruzado um limite invisível ao encontrar aquela carta, algo que o ligava àquela figura misteriosa de uma maneira que ainda não compreendia. No dia seguinte, uma nova carta apareceu em outro túmulo, assinada da mesma forma. Ele a recolheu, sentindo que, de algum modo, aquelas palavras estavam começando a contar uma história que ele precisava entender. Naquela noite, com a segunda carta ainda fresca em sua mente, o coveiro foi para a cama, mas o sono veio de forma inquieta. Mal fechará os olhos e já se via em um sonho estranho e perturbador. Ele estava em um lugar que parecia o cemitério, mas era diferente, como se estivesse vendo através do olhar de outra pessoa. Observava uma cena antiga, uma figura que parecia semelhante a ele mesmo, mas mais jovem, movendo-se com pressa e ansiedade, cometendo um ato que resultava na morte de alguém. Ele acordou com um sobressalto, o coração disparado. O sonho tinha sido tão vívido que ele podia sentir o cheiro do solo úmido, o peso da terra em suas mãos. Ficou sentado na cama, tentando entender o que aquilo significava, mas as respostas escapavam por entre seus pensamentos confusos. Ele se perguntava se era uma lembrança de algum outro tempo, mas sabia que aquilo não fazia sentido. Talvez as cartas e a aparição do homem de chapéu preto estivessem mexendo com sua sanidade, criando imagens que não passavam de ilusões. Nos dias seguintes, os sonhos continuaram, cada vez mais intensos e reais. A cada carta que ele encontrava sobre uma lápide, um novo sonho o aguardava naquela noite, como se fossem mensagens de outro mundo. As visões mostravam histórias de vidas que pareciam conhecidas, ao mesmo tempo, estranhas, vidas de pessoas que haviam sido esquecidas, abandonadas, como os túmulos que ele visitava diariamente. O coveiro percebeu que aqueles sonhos traziam histórias dos mortos. Era como se o homem de chapéu preto estivesse usando suas memórias para se comunicar, revelando-lhe segredos guardados pelo cemitério. Cada carta se tornava uma chave para uma nova visão, e ele começou a compreender que os mortos ainda precisavam de algo, e que o cemitério guardava arrependimentos e pecados que ele talvez estivesse destinado a testemunhar. Esses sonhos o consumiam, drenando suas energias, e ele começou a temer as noites, sabendo que uma nova carta lhe traria mais fragmentos de vidas que não lhe pertenciam, mas que estavam, de alguma forma, conectadas ao seu destino. As noites mal dormidas e os sonhos pesados deixaram o coveiro cada vez mais exausto e inquieto. Em uma noite fria e nublada, enquanto se preparava para fechar o cemitério, ele avistou o homem de chapéu preto novamente. Dessa vez, a figura estava mais próxima, imóvel, como se estivesse esperando por ele. Com a coragem alimentada pela exaustão e pelo mistério das cartas, o coveiro decidiu se aproximar, sentindo que finalmente teria respostas. Quando chegou perto o suficiente, o homem ergueu o rosto sob o chapéu, e o coveiro pôde ver um semblante envelhecido, desgastado e marcado pelo tempo. Os olhos do estranho eram profundos e tristes, cheios de segredos que pareciam antigos demais para serem revelados facilmente. O homem falou com uma voz rouca e suave, quase como um sussurro que se misturava ao vento. Ele se apresentou como o guardião e explicou que fora o coveiro daquele cemitério muitos anos atrás. Contou que, após sua morte, fora condenado a guiar as almas sem paz, aquelas esquecidas e rejeitadas que ninguém pranteou. Elas eram as mesmas que o atual coveiro enterrava em solidão, sem que ninguém as lembrasse ou lhes oferecesse despedidas. O guardião lhe explicou que ele agora tinha a responsabilidade de libertar essas almas atormentadas, de concluir o trabalho que o próprio guardião iniciará mas nunca conseguirá terminar. Era um ciclo, ele disse, e o coveiro estava destinado a ser o próximo elo, a próxima pessoa a assumir o peso daquela tarefa sombria e solitária. Para cumprir o papel de guardião, o coveiro deveria realizar um último ritual, um ato de despedida para as almas sem nome. Somente então, as cartas cessariam, os sonhos acabariam, e o guardião atual poderia descansar, passando o fardo para o próximo. A revelação deixou o coveiro em choque, com uma sensação de peso esmagador. Ele sentia que sua vida mudará para sempre. Em silêncio, ele observou enquanto o guardião se afastava e desaparecia lentamente na escuridão entre as lápides, deixando apenas um rastro de argélido e solidão. O coveiro passou o dia seguinte envolto em uma névoa de dúvida e incerteza.
As palavras do guardião ecoavam em sua mente, e ele sabia que não poderia ignorá-las. Sentia-se compelido a seguir aquelas instruções, como se uma força invisível o estivesse empurrando para cumprir o destino que o guardião lhe revelara. Naquela tarde, ele começou a reunir itens de cada túmulo sem nome, escolhendo objetos abandonados e flores murchas, conforme indicado em uma das cartas. Cada item parecia carregado de memórias silenciosas, pedaços de histórias jamais contadas. Enquanto andava pelo cemitério, sentia o peso de cada vida perdida sem uma despedida. O ar parecia mais denso, como se o próprio cemitério estivesse observando seu movimento, esperando que ele completasse a tarefa que lhe fora incumbida. Conforme recolhia os objetos, pensamentos sombrios lhe invadiam a mente, trazendo imagens de pessoas que tinham morrido sem ninguém para velá-las. Ele sentia a tristeza e a solidão desses mortos, que agora pareciam estar em volta dele, pressionando sua consciência com uma força esmagadora. Mas ele prosseguia, mesmo que cada passo parecesse drená-lo um pouco mais. Ao final do dia, com todos os itens reunidos, o coveiro sabia que estava próximo de completar a tarefa. O sol se punha, e as sombras alongavam-se pelo cemitério, envolvendo cada lápide em um véu de escuridão. Ele se dirigiu até o centro do campo, o local onde realizaria o ritual de despedida para aquelas almas sem paz. O peso da responsabilidade o esmagava, mas ele sabia que não tinha escolha. Aquela era a única forma de trazer paz aos mortos esquecidos, e talvez, de livrar-se da maldição que parecia agora estar sobre ele. A noite estava completamente envolta em uma escuridão espessa quando o coveiro chegou ao centro do cemitério, onde o ritual deveria ser realizado. Ele colocou os objetos que havia reunido em um círculo cuidadosamente desenhado no solo com pó de cal, de acordo com as instruções da carta. As flores murchas, os brinquedos quebrados e os outros itens deixados para trás pelos mortos estavam espalhados ao seu redor, em um padrão que parecia quase vivo. Cada pedaço tinha sua própria história, e ele podia sentir as memórias de cada alma que havia tocado aqueles objetos. Ele se ajoelhou no centro do círculo, tentando manter a calma, embora o peso do ritual e a responsabilidade de sua missão o sufocassem. Fechou os olhos por um momento e, com um suspiro, começou a murmurar as palavras que o guardião lhe dissera para recitar. A cada palavra que saía de sua boca, o vento parecia se intensificar, criando um turbilhão ao seu redor. As sombras nas lápides pareciam se mover, se esticar, como se as almas finalmente estivessem prestes a se libertar de sua prisão invisível. A sensação de estar sendo observado aumentou, e o coveiro sentiu que, de alguma forma, aquelas almas estavam mais presentes do que nunca, tocando sua pele, passando por sua mente, todas aquelas vidas esquecidas tentando se comunicar. Ele quase pôde ouvir suas vozes, sussurros abafados e lamentos de arrependimento e saudade. Aquele cemitério, que ele sempre pensou ser um local de descanso, agora parecia um campo de batalha silencioso, onde almas perdidas ainda lutavam para encontrar paz. Então, no auge do ritual, quando suas palavras atingiram o clímax, uma figura apareceu diante dele, mais clara do que qualquer uma de suas visões anteriores. Era o homem de chapéu preto, agora com o rosto visível e mais velho do que antes. Ele olhou diretamente nos olhos do coveiro, sua expressão cheia de uma tristeza profunda, como se o peso dos séculos tivesse finalmente quebrado sua resistência. O guardião falou, mas sua voz não parecia de um ser humano. Era como se ele fosse uma força da própria terra, uma manifestação do cemitério e das almas que ali residiam. Agora você sabe, ele disse, que o ciclo nunca termina. O guardião anterior sempre está presente, sempre à espreita, esperando o próximo escolhido. Mas saiba, coveiro, que ao cumprir seu papel, você não se liberta. Você se torna um novo guardião. Assim como eu, assim como os que vieram antes. Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto o vento aumentava, girando em torno dele como um vórtice, levantando terra e folhas do solo. O coveiro sentiu o peso das palavras se transformando em uma realidade esmagadora. Ele agora era parte do ciclo, destinado a seguir o mesmo caminho, a mesma rotina sombria. A visão do guardião desapareceu, e o cemitério retornou ao seu silêncio mortal. Mas o coveiro sabia, no fundo de sua alma, que algo havia mudado para sempre. Ele se levantou, sentindo uma frieza que agora estava em seus ossos, uma solidão eterna que não podia mais ser ignorada. No dia seguinte, o coveiro acordou com uma sensação estranha. O ritual, a presença do guardião, as palavras que ele ouvirá na noite anterior, tudo parecia ter acontecido em um pesadelo profundo, mas ao mesmo tempo,
Algo dentro dele sabia que aquilo era real. Aquele momento, aquele peso, agora era parte de sua própria existência. O cemitério estava calmo, como sempre. O som do vento nas árvores e o canto distante de um corvo eram as únicas coisas que quebravam o silêncio. Mas havia algo diferente, algo sutilmente inquietante. Quando ele caminhou entre as lápides, havia uma sensação de observação, como se todas as almas, de alguma forma, soubessem o que acontecerá na noite anterior. Ele sentiu que agora as almas dos mortos estavam mais próximas dele, mais conscientes, talvez mais pedindo por algo que ele ainda não compreendia completamente. Ele se dirigiu ao escritório onde guardava suas ferramentas, mas ao entrar, algo chamou sua atenção. Uma nova carta estava sobre sua mesa. Com a mão trêmula, ele a pegou e a abriu, seus olhos lendo rapidamente as palavras rabiscadas na caligrafia que ele já conhecia. A carta, porém, não era como as outras. Não havia lamentos ou arrependimentos. Era direta, mais sombria. Agora, você conhece o fardo, dizia a carta. Agora, você entende o que é ser o guardião. Mas lembre-se, a responsabilidade não se limita a este cemitério. Os mortos seguem você, coveiro. Eles o acompanharão onde quer que vá, pois o guardião nunca está realmente livre. Agora, você deve escolher: continuará a tarefa que lhe foi imposta, ou será consumido pelo peso que carrega. Ele olhou para a carta, a sensação de pavor tomando conta dele novamente. O guardião havia falado a verdade. O que ele fizera na noite anterior não era uma solução, era um novo começo. Ele havia herdado o fardo, mas agora, mais do que nunca, o coveiro entendia que sua tarefa nunca terminaria. A cada enterro, a cada alma sem nome que ele ajudasse a enterrar, ele sentiria o peso dessas vidas, o peso da responsabilidade que, inevitavelmente, o seguiria. O vento uivava do lado de fora, e as árvores se balançavam, quase como se estivessem tentando avisá-lo. Ele olhou pela janela, para as lápides e túmulos que se estendiam sob o céu cinzento. Agora, o cemitério parecia ainda mais grande, mais esmagador. Ele sabia que, de alguma forma, ele estava preso ali, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele guardou a carta e, ao sair para seu trabalho diário, sentiu o peso do destino em seus ombros. A cada passo, ele se sentia mais e mais parte daquele lugar. As almas estavam mais perto agora, mais tangíveis, e ele sentia o olhar de cada uma delas em sua pele. As cartas não seriam mais necessárias. Ele já sabia qual era seu caminho. O coveiro não olhou para trás quando cruzou a entrada do cemitério, mas ele sentiu, de alguma forma, que o guardião de chapéu preto ainda estava lá, observando-o, esperando para ver como ele cumpriria o legado que agora era seu. O ciclo havia começado novamente.